Primeiramente, porque muitas pessoas preferem e optam por fazer uma doação do imóvel, ou melhor, por que fazer isso? Vamos lá. Muitas pessoas fazem isso até pelo planejamento familiar, um planejamento sucessório, ou até para evitar conflitos entre os seus familiares quando essa pessoa, esse doador, não estiver mais aqui. Então a pessoa pensa, olha, eu vou fazer a doação para que o meu filho, para que a minha filha não se preocupe com gastos com inventários, já vou chegar nessa parte, e também ele pensa o seguinte, vou evitar que tenham conflitos, que fiquem brigando, que essa casa vai para esse outro imóvel vai para aquele. Então, pensando em evitar conflitos familiares entre os filhos, entre o marido com os filhos, de repente entre um neto que quer beneficiar, ela escolhe e vai lá faz uma doação deste imóvel. Mas atenção, tem que ser respeitado alguns pontos aí, que eu já vou chegar nela. Realmente, fazer a doação de um imóvel, ela exclui, ela elimina automaticamente para que o seu familiar faça o inventário? Não é bem assim. Eu vejo alguns vídeos que a pessoa fala assim, vou fazer doação porque aí eu não preciso fazer inventário. Será? Depende, porque veja bem, o que acontece quando você simplesmente vai e faz uma doação de 100% dos seus bens? Ou você foi mal orientada, ou fez sem pesquisar, sem procurar uma ajuda profissional, uma assessoria jurídica, e você vai lá e faz a doação. Vou lá, faço a doação. Porque a gente sabe que papel, entre aspas, aceita tudo, né? E depois, se acontece de alguma forma esse documento não ter sido feito como diz a lei, como exige a lei, ele é anulado e aí parte-se para partilhar esse bem de uma outra forma que de repente não era o que você queria, não é o que você desejava em vida, né? Tem ainda a questão do testamento, que eu já fiz vídeo sobre isso e posso depois fazer um resumo de tudo e colocar a questão do inventário, testamento e doação de bens. Mas hoje é sobre doação. Então vamos lá. Quais os cuidados que você tem que ter? Olha, primeiramente você tem que respeitar a legítima se você tiver herdeiros necessários. Mas quais são os herdeiros necessários? Lembra, eu já falei aqui que são os ascendentes, descendentes e ainda cônjuge, porque tem aí entrando para votação para ser aprovado para excluir o cônjuge, a mulher e o marido de herdeiros necessários. Mas por enquanto ainda são. Então vamos falar o seguinte. Flávia, não entendi, tô confusa. Quando eu não posso dispor de 100% do meu patrimônio? Quando você tem esses herdeiros necessários. Se você tem filhos, netos, pais, avós, marido, esposa, você não pode doar 100% do seu patrimônio para quem você entender. Então você tem que respeitar a legítima. Você pode dispor de 50% do seu patrimônio. Vamos exemplificar isso. Bom, eu tenho lá 2 imóveis. Esses 2 imóveis. Eu posso doar os 2 imóveis para quem eu quiser ou tudo para um filho? Não. Você tem que respeitar e você pode doar só 50% dos seus bens. Então, se você tem 2 casas e tem, de repente, aí um herdeiro necessário, você não pode doar as 2 casas. E olha, atenção, tem que ver a cota à parte, a questão da divisão equilibrada também. Porque se você tem 2 imóveis, mas um vale 2 milhões e outro vale 500 mil, não está proporcional à cota à parte dos herdeiros. E tem que ser dividido na proporção exata, no percentual exato. Quando nós fazemos, por exemplo, uma partilha de bens onde tem 3 herdeiros, cada um recebe 1/3 desse patrimônio. Então, para você fazer a doação de um bem, você só pode fazer a doação até 50% dos seus bens. Olha, eu tenho 4 casas, você pode doar 2. Então, você tem que respeitar a legítima se você tiver herdeiros necessários. Então, se você tem filhos, netos, pais, avós e cônjuge, você pode doar só 50% do seu patrimônio, ok? Mas realmente, fazer a doação de imóvel, ela vai dispensar o inventário? Os meus entes queridos, quando eu não estiver mais aqui, eles não vão precisar mais fazer inventário, né, doutora Flávia? Não é bem assim. Por quê? Aquele imóvel que você deixou em doação, que você doou, ele foi doado, ok. E tem que também respeitar a proporção dos valores do patrimônio. Mas, se você deixou outros bens, se tem outros bens do falecido, ainda assim vai ser necessário fazer o inventário. E se for desproporcional àquela doação, ela vai ter que voltar para o patrimônio, né, para o espólio ali ser partilhado. Então, você tem que tomar muito cuidado quando vai fazer uma doação para que você respeite tanto a legítima quanto também a cota parte, ok? Entendemos isso. Tá. E o que eu devo tomar cuidado para preservar esse imóvel? Quais são
as condições, quais são as cláusulas que eu devo colocar na doação. Tem algumas cláusulas que são muito importantes para preservar não só o patrimônio para os seus entes queridos, ou até você, em vida. Você tem lá uma casa, você quer doar para o teu filho e de repente você não tem outros bens, fala, olha, eu tenho essa casa apenas, então se eu tenho essa casa, eu vou doar essa casa para o meu filho. Só que eu quero morar nessa casa. Então você vai colocar uma cláusula ali que chama usufruto vitalício. Você vai usufruir, você vai usar essa casa, você vai viver nessa casa enquanto você estiver em vida, e aí só após o seu falecimento que essa casa vai para quem você está doando, né? Para o seu filho, para a tua filha, para um familiar. Lembre-se, não é doar para um filho 100% daquela casa, colocar lá a cláusula do usufruto e esquecer o outro. Atenção, respeite a legítima. Então você coloca a cláusula de usufruto. Essa cláusula de usufruto, ela vai permitir que você use o imóvel enquanto você estiver em vida e só depois esse imóvel passa a ser do donatário, para quem você está doando a casa. Uma outra cláusula, inalienabilidade. O que é isso? É uma cláusula que impede que este bem seja vendido. Você está doando esse imóvel, tá com usufruto lá, e aí o doador vai, o donatário, para quem você doou, vai e vende. Não. Se tem essa cláusula, esse patrimônio, esse bem, esse imóvel não pode ser vendido. A cláusula de inalienabilidade. Uma outra cláusula muito importante, que vai causar umas discórdias aí. Olha, doutora, eu vou deixar essa casa para o meu filho, mas eu não quero que fique para minha nora. Se eles se separarem, ela não tem que ter direito a nada. Tudo bem, existe uma cláusula para isso, cláusula de incomunicabilidade. Esta cláusula diz que este bem não vai se comunicar, não vai se juntar ao patrimônio do então casal, do teu filho, da tua nora, da tua filha, do teu genro. Você está doando para o teu filho e não para tua nora. Mas e se acontecer do meu filho falecer e eu já tiver falecido? Aí é outra situação, porque daí já entra a questão de herança, não é a questão de um divórcio. A cláusula de incomunicabilidade, ela vai proteger o patrimônio para que ele não se confunda com o patrimônio do seu filho e da sua nora, do teu genro e da tua filha, no caso de um divórcio. Então, cláusula de incomunicabilidade. Então, já falamos aí da cláusula de usufrutos vitalício, já falamos da cláusula de inalienabilidade e da cláusula de incomunicabilidade. Vamos falar também da cláusula de impenhorabilidade. O que é isso? Impede que este bem seja usado para pagar uma dívida. Então, se tem lá no documento desse imóvel que foi doado uma cláusula de impenhorabilidade, ele não pode ser penhorado para pagar aquela dívida, porque ele está protegido por essa cláusula, entendeu? Outra cláusula muito importante, todo mundo pensa, é o ciclo da vida. Primeiro vão os pais, depois os filhos. Mas a gente sabe que não é sempre assim. Pode acontecer, de repente, você faz uma doação para um filho, para uma filha, e o seu filho acaba falecendo primeiro. Não é o que um pai, uma mãe espera, mas pode acontecer. Então tem que colocar aí uma cláusula de reversão. Esta cláusula de reversão, o que acontece? Ela protege o patrimônio, porque no caso de falecimento do donatário, de quem recebeu, se ele falece antes do doador, esse bem volta para o patrimônio do doador. Então aí é como se não tivesse acontecido a doação, entendeu? Então é a cláusula de reversão. Então atenção a essas cláusulas que são as principais. Cláusula de usufruto vitalício, que é para você continuar vivendo no imóvel, usando o imóvel. Cláusula de inalienabilidade, que é aquela cláusula para não vender o imóvel enquanto você estiver ali, ou para preservar a doação. Cláusula de impenhorabilidade, porque o imóvel não seja usado para pagar uma dívida, uma execução, enfim. Cláusula de reversão, e faltou uma. Usufruto, inalienabilidade, impenhorabilidade e reversão. É isso. Essas são as principais. Então, a reversão para que o patrimônio volte, para que o imóvel volte para o patrimônio do doador. Agora, a questão do inventário. Realmente, como eu falei lá no começo do vídeo, a doação não é automática. Eu fiz a doação, meu filho ou minha filha não vai precisar fazer o inventário. Atenção, porque a questão da doação, ela não exclui automaticamente a necessidade de fazer inventário. A transmissão do bem, ela vai ocorrer, quando ocorrer a partilha, é aquela questão de direitos sucessórios. Então, é sucessórios, você vai transmitir o bem. Mas se o falecido deixa outros patrimônios, vai ter que fazer inventário de qualquer forma, tá? Gastos. Muita gente pensa assim, olha,
A questão da doação, eu não vou precisar pagar imposto. Não é bem assim. A doação também tem gastos. Até porque você vai fazer, eu não falei, né? Eu tinha que ter falado lá no começo do vídeo, mas eu já passo para você. Onde eu faço essa doação? No cartório. Você vai ter que ir até o cartório, fazer, vai ter a minuta lá e fazer uma escritura de doação. Essa escritura de doação que é feita no cartório, ela tem um gasto. Então tem a questão também do valor dos emolumentos do cartório, os gastos com o cartório e também ITCMD, que é o imposto da transmissão, que você vai transmitir o bem. Então, o ITCMD também, ainda que tenha gastos menores do que um inventário, que o inventário envolve muito mais e também demora mais, ainda assim a doação não é que é de graça, tá? Não é vou lá, faço um documento, assim, assino, reconheço a firma e acabou. Não é assim. Se você tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui que eu ainda volto no assunto. Mas me conta, o que você achou deste vídeo? Você gostou? Tem alguma dúvida que ainda está pairando aí na sua cabeça? Ou te deixei com mais dúvida? Coloca nos comentários se você entendeu, se você não entendeu, se você tem alguma dúvida que eu esclareço para você. Passa esse vídeo lá para aquela pessoa que está pensando, olha, meu pai, minha mãe vai deixar tudo para mim e para o meu irmão. Não, não é bem assim, tá? Tem muitas situações. É claro que o advogado sério, ele vai analisar sempre o caso concreto, ver em que circunstâncias, como é feita essa doação, como é feita essa partilha. Às vezes também o bem que está sendo doado não é só do pai, não é só da mãe, porque acontece aquela questão de comprar em condomínio, um pai compra uma casa com um filho. Aí é outro assunto, é outra história. Mas a doação do imóvel segue esse padrão que eu expliquei aqui. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para aquela pessoa que precisa saber disso. E se você não está inscrito no canal, já se inscreva para você não ficar de fora dos próximos conteúdos. Porque aqui estou explicando direitos. Tchau, até a próxima!